Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Inglês e hoje estamos aqui para apresentar a terceira parte da série Tempos Verbais em Inglês, a terceira parte, na verdade, do Simple Present, do presente simples, que é o primeiro tempo verbal abordado desta série. Então essa é a parte 3, a parte final, e essa parte final eu selecionei aí as questões um pouco mais avançadas sobre o presente. Obviamente que tem algumas questões, né, principalmente quando a gente fala em orações subordinadas, que são aquelas orações, né, aquelas frases maiores que são compostas por duas, três frases, né, que tem pronomes relativos, tem conectores, né? Então, essas orações subordinadas, elas são, né, um pouco mais complexas. Então, eu não vou dar tanto enfoque na parte da subordinação em si, ok? Isso é uma aula que vai ficar para um outro vídeo, mas eu vou dar o foco, né? Vou focar aqui apenas na questão do presente e da aplicação do Simple Present, ok? Tá bom? E em breve nós vamos ter aí um vídeo falando apenas de orações subordinadas em inglês, ok? Bem, para começar esta parte, a gente precisa falar de um conteúdo que é importante quando a gente fala de simple present, que são os advérbios, né? Então tem alguns tipos de advérbios que são ou locuções adverbiais que são muito comuns, frequentes e que indicam aí uma questão de rotina, né? Ou uma questão de ordem, de organização mesmo, né? Porque o simple present a gente vai ver isso, né, em um dos usos que é muito amplamente utilizado, questão de organização, ordenação de sequência de fatos. A gente vai chegar lá, ok? Mas antes, né, para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente precisa mencionar estes advérbios que indicam essa ordenação, essa organização, e também alguns advérbios de frequência que a gente já falou lá no vídeo 1 e no vídeo 2, mas eu vou dar alguns exemplos né, alguns exemplos de advérbios de frequência que indicam a questão da rotina, ou seja, a aplicação do simple present, tá? Falando dos advérbios em relação à ordenação, quando a gente ordena dados ou coloca em ordem cronológica os acontecimentos, você está contando uma história ou contando um ocorrido e você coloca cronologicamente os acontecimentos, então nós temos, né, estes advérbios que indicam essa cronologia e é muito difundido quando a gente faz esse tipo de. Quando a gente se expressa dessa forma, contando, né, um ocorrido, fazer a utilização do simple present juntamente com esses advérbios. Alguns mais comuns é o first, second, tá? Que é primeiro, né? Segundo. É muito comum em português, né? A gente usar primeiro, a gente pode dar instruções, por exemplo, né? Muito comum em manuais ou dando instruções, receitas, né, como preparar um prato, por exemplo. Você fala, primeiro faça isso, depois faça aquilo, em seguida faça outra coisa. Então, colocando, ordenando nessa sequência de acontecimentos, a gente pode usar também em inglês. First, tarará, tarará. Second, tarará, tarará. After that, então depois disso, né? After that. E não confundir o after that com afterwards. Então tem after that e afterwards, que eles são a mesma coisa, né? É que o afterwards a gente usa só afterwards. Então a gente fala assim: primeiro faça isso, depois faça aquilo. Então, first do this, afterwards do that. Ok? Ou então, after that, you do this. Tá? Então, ordenando. Tem as palavras como next e then.
são, nesse contexto de organização, são praticamente sinônimas, né? Então, para dar continuidade aos eventos, né? Então, e o próximo, então, em sequência, né? E dois últimos que a gente usa para finalizar, geralmente, essa sequência de informações ou sequência de ações, né? Que é o finally e o in the end ou finally. Então vai citar o último ocorrido, a última ação ou o último dado, aí você fala finally, tarará, tarará, tarará. E aí finaliza as instruções, ou né, seja o que for a organização de fatos. Ok? Tá? Então, esse tipo de pronome esse tipo de advérbio é um indicativo de simple present. A gente vai ver o uso do simple present juntamente com esses advérbios, ok? A segunda parte adverbial é a questão dos que indicam frequência. Então, a gente viu alguns, né? E eu vou citar mais alguns. Always, que é o oposto de never, né? Então, always é a frequência de 100%, enquanto que never é a frequência de zero. Então, estão em polos opostos, né? Always e never. Se a gente considerar um gradiente de frequência, então always 100% frequente, never 0% de frequência. E aí no meio, né, tem o degradê aí de frequência, né? Então a gente pode usar usually ou generally. Usually, generally, esse é geralmente, usualmente. Seria mais ou menos no meio da barrinha entre o always e o never. Seria ali mais ou menos 50%. Embora não haja aí uma porcentagem, isso é só mais ou menos uma ideia conceitual, ok? Mas usually, generally, geralmente representam uma frequência mediana. Okay? O que não ocorre, o que é diferente, por exemplo, com o often ou frequently. Often e frequently. Ele estaria já pertinho né, da barrinha aqui de frequência, mais próximos do always, né? Seria por volta de 75%, ok? Isso é só uma porcentagem conceitual que indica que é um pouco mais frequente que usually ou generally, mas é menos frequente que always, ok? Isso seria o often ou frequently, ok? Tem também o sometimes, que também é muito parecido com o usually ou generally. Quando se fala sometimes, é ali mais ou menos no meio, ok? Tá? E o rarely ou seldom. Rarely e seldom. Eles são mais ou menos é a porcentagem mais baixa, próximo do never, mas não lá no never, né? Então abaixo dos 50%, mas não chega lá no never, ok? Seria o raramente ou pouco frequentemente, ok? Tá? Então estes advérbios a gente não precisa repetir, né? Que a gente vai usar quando a gente fala de rotina, ou seja, vamos usar com o simple present. Certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês deixem aí na caixinha de comentários, certo? Então, falando agora de alguns usos mais de todos os usos, né, do Simple Present, a gente vai citar aqui nesse vídeo. Vamos começar por aqueles que a gente já falou lá no vídeo 1. No vídeo 2, vamos falar rapidamente para relembrar, ok? Eu tenho aqui verdades gerais e fatos, ok? Então, o primeiro uso, né? Verdades gerais e fatos. A gente usa o presente simples para falar sobre fatos gerais que são sempre verdade e permanentes sobre o mundo, sobre o universo. Okay? Então é aquele fato universal. Eu tenho aqui alguns exemplos. 10 times 10 makes 100. 10 times 10, tô falando 10 vezes 10. É uma continha, né? Conta de multiplicação em inglês. 10 times 10. E aí eu falo 10 times 10. Eu usei o verbo make, mas eu poderia usar o verbo to be, is. Ok? Então, 10 times 10 is
100. 10 times 10 makes 100. Então, simple present aí porque é uma verdade, né? 10 vezes 10 é 100. Nunca vai ser diferente disso, ok? Um outro exemplo: There is always a holiday on the last Monday in August in the UK. There is always a holiday on the last Monday in August in the UK. Então, there is always. Sempre há. Sempre tem. Sempre há. Então, a frequência de 100%. Time passes very quickly when you get older. Então, uma verdade aí, né? Time passes very quickly when you get older. Nesse caso, a gente vê aí uma oração subordinada e depois a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre esse tipo de frase, ok? Uma segunda questão, um segundo uso para o simple present é: nós usamos o simple present para falar de fatos gerais que nós achamos que é verdade ou permanente no presente momento, ok? Isso tem muito a ver com esse fato pessoal, né? Um fato mais pessoal, mas pode ser também um fato universal. Mas geralmente é algum fato que tem a ver com o pessoal mesmo. Okay? Posso falar: I really love my job. I love my job. Então, é um fato sobre a minha vida que eu acho que é verdade neste momento, no presente momento. Mrs. Claire doesn't teach me, but she teaches my sister. Mrs. Claire doesn't teach me, but she teaches my sister. Então, é uma verdade naquele momento. Do you live in Glasgow? My cousin lives there too. My cousin lives there too. Então, fato, né? Um fato pessoal. Spiders don't frighten me. Spiders don't frighten me. Então, as aranhas não me dão medo. Né? Spiders don't frighten me. Né? Então, é um fato sobre a minha vida. Eu não tenho medo de aranhas, ok? Martha does what she wants. No one tells her what to do. Martha does what she wants. Então, a Marta faz o que ela quer. Igual ao português, porque isso é um fato. Ela faz o que ela quer. Ok? Certo? Então, mais alguns exemplos aí de frases com fatos pessoais, ok? O terceiro uso é eventos regulares e habituais. Então, que a gente estava falando aí dos advérbios de frequência, que são usados muito aí, muito usados, muito utilizados nesse caso, indicando eventos habituais ou rotineiros, tá? Então, how do you get to work? Do you get the bus? Então, tô fazendo a pergunta, como é a sua rotina? How do you go to work? How do you get to work? Do you get the bus? Né? Então, eu quero saber se isso é a sua rotina ou não. I read every night before I go to sleep. I read every night before I go to sleep. We always have a holiday in the summer. We never work in August. We never work in August. Okay? We usually fly to France when we go. Lorena doesn't like the ferry. It makes her feel sick. De novo, we usually fly to France when we go. Lorena doesn't like the ferry. It makes her feel sick. Então, exemplos aí de que nós normalmente voamos, né, para a França, né? Vamos de avião para a França. E a Lorena não gosta, né, do trem, porque ela fica doente, ela passa mal, né? Então é um fato aí sobre a Lorena e também o fato deles irem sempre para a França de avião. Ok? Tá? Então, fato pessoal. E aqui, nesse caso,
a questão da frequência, da rotina, né? We usually fly to France when we go. Ok? O número 4, a outra questão do Simple Present, e aí um pouco mais avançada, é quando a gente fala de instruções ou dando direções, né? Dando informações sobre direção, onde fica algum lugar, por exemplo. Ok? Tá? Quando a gente está dando direções, né? Eu separei aqui um fragmento, né? Ó, eu poderia falar: First, you take the train into the city center, and then you take a number 5 bus. You don't get off at the museum. You get off at the shop after the museum. Então, se vocês verem essa frase, tá praticamente tem apenas simple present, ok? Porque a pessoa está dando as instruções da direção, de onde ela tem que ir, de onde tem que descer para chegar àquele destino, ok? Dando instruções, por exemplo, antes de uma prova. Ok? Então, de repente, o instrutor ou o professor poderia falar: So, what you do is you read the questions first and then you write down your answers in the box. Don't write on the question paper. Então, aí tem as instruções de como eles têm que fazer o preenchimento da prova. No final, tem até uma forma imperativa, né? Don't write on the question paper. Então, para não escrevam, uma forma imperativa aí tem uma certa ligação com o simple present, né? Mas é a forma imperativa, né, do verbo write. Don't write, não escreva, ok? Um quinto uso é em relação a histórias e comentários, ok? Então, nós frequentemente usamos o presente simples para descrever uma série de ações, uma ação após a outra, normalmente assim, né? A gente vê isso especialmente em histórias ou resumos de histórias, ou mesmo naquelas análises de filmes, de livros, né? Então a gente vê essa aplicação do simple present nessas questões. Por exemplo, um exemplo aqui falando numa parte de uma série que estava num romance, por exemplo. Eu poderia falar assim: Alex doesn't ring back at midnight. He waits till the morning to ring, and they get annoyed with Liz when she goes on. They know she's got plenty of money by their standards. Então, é uma parte de um romance, ok? E que ele está descrevendo aí uma sequência de eventos, né? Poucos eventos, mas ele está utilizando aí o simple present, mesmo que a sequência de eventos tenha acontecido no passado. Que a ideia não é focar em quando aconteceu, e sim nessa sequência do que aconteceu, o que após o que. Então, fazendo isso, a gente usa o simple present, ok? Tá? Também muito usado em comentário, quem faz comentários, né, comentaristas esportivos. Tinha esquecido essa palavra, comentarista esportivo. Essas pessoas que fazem narração de jogos ou qualquer evento esportivo, futebol ou qualquer outra coisa, eles costumam narrar tudo em simple present, no presente simples, tá? Então ele fala: o fulano chuta a bola, então o goleiro pega, o goleiro agarra a bola. Então é muito comum esse uso do simple present. Eu tenho aqui um exemplo: Marwari, Benjani, fouls Cahill, Habsi takes the free kick, Caicedo shoots and volleys, O'Brien blocks. Tá aí uma sequência também de eventos, né, que aconteceu na hora do jogo, e ele narra essa sequência de eventos esportivos, né, falando aqui do futebol, usando o simple present, ok? Tá? Uma outra questão seria para reações imediatas. Então a gente usa o simple present normalmente com elementos e verbos que querem expressar sensações e percepções,
ok? Para falar sobre sentimentos e reações, né, sensações aí do momento da fala, ok? Por exemplo, um verbo mais utilizado é o verbo to think, né, que é o verbo achar, acreditar, né? Então, se você acha, se você acredita em algo, que algo seja verdadeiro ou não, então você vai usar o verbo think, né? Não só ele, tem outros, mas é um dos mais comuns, né? Eu poderia perguntar: Do you think that meat is okay to eat? It doesn't smell very good. Do you think that meat is okay to eat? It doesn't smell very good. Então, it doesn't smell, né? Então, o verbo cheirar, sentir o cheiro, né? Então, tem a ver com a percepção, ok? E ali também o verbo think, perguntando do que você acha, que você, qual é a sua opinião sobre a carne, ok? Um médico ou a mãe poderia perguntar: Where does it hurt? Hurt é o verbo machucar ou doer, né? Então, where, onde, né? Where does it hurt? Onde dói? Where does it hurt? Ok? Então, presente, né? Falando sobre preferências de cores, por exemplo, né? Por exemplo, I don't like this color. I think I look horrible. I think I look horrible. Aí de percepção, de novo, né? E também dando opinião. I think I look horrible. Okay? It seems a bit quiet in here. Where is everyone? It seems, né? A percepção, parece, né? It seems a bit quiet in here. Where is everyone? Okay? Don't you believe me? It's true, honestly. Don't you believe me? Olha a pergunta negativa, né? Já até esperando uma afirmativa, né? E o verbo believe, verbo crer, acreditar, ok? Tá? Um outro uso é quando a gente usa com certos verbos que tem a ver com a fala, né? Que tem a ver com a ação da fala. Por exemplo, I promise, I swear, I agree. I promise em relação à promessa, né? Eu prometo. I swear é um juramento, eu juro, né? I agree é de concordância, então eu concordo. Poderia ser I disagree, eu discordo, ok? Então, é muito usado o simple present com estes verbos, né? Então eu posso falar assim: I will pay you back. I promise when I get paid. When I get paid, I promise I will pay you back. Aí também é uma oração subordinada, um pouco mais complexa, mas depois a gente vai abordar isso no vídeo das subordinadas. I agree with everything you say. I agree with everything you say. Então eu concordo com. I agree with. Ok? Então, muito utilizado com esse tipo de verbo, ok? O simple present, ok? A gente também usa o simple present para declarações formais ou mais relacionadas a negócios e também comunicações legais, no sentido jurídico. Okay? Então, na questão muito formal, nessa formalidade, o simple present acaba passando, né, para dessas declarações formais, declarações em relação a negócios entre empresas e também comunicação em termos jurídicos, é algo que requer uma linguagem mais formal, né? Então eu posso falar: I attach the original signed copies for your records. I attach the original signed copies for your records, ok? Então, I attach, tá aí no simple present, né? Porque demonstra essa formalidade. Um aqui um pouco mais formal. On behalf of the society, and particularly those involved in medical work, I write to thank you for your kind gift of 20,000 euros.
20,000 pounds. More formal than I'm writing to thank you. Okay? Eu estou lendo aqui, esse é o material que vai estar disponível para vocês, e eu estou justamente lendo e fazendo essas considerações para que quando vocês estiverem com o acesso, vocês poderem acompanhar com o vídeo ou acompanhar a explicação com o vídeo, tá? Então, aqui a gente tem, né, I write to thank you. Então, eu escrevo para lhe agradecer. E não I am writing, eu estou escrevendo. Não seria errado, né? I am writing to thank you. Mas soaria um pouco mais informal. Então, a formalidade, né, que é a mais aceita com o uso do simple present nesses casos, ok? Um outro uso, eu acho que é o último, não, tem mais dois aqui, né? Tem mais três, tá? Esse daqui é muito comum, a gente vê em todos os lugares, quando a gente vai pegar um ônibus, ou pegar trem, ou pegar um avião, né? Então, quando a gente faz esse tipo de viagem, a gente vê esse uso do simple present, que é em relação a tabelas de horários e planejamentos, tá? Então, quando tem a tabela de horários, o avião chega ou vai chegar a tal dia, ou em tal dia, ou em tal horário. O ônibus chega ou o ônibus parte a tal horário. Então, neste tipo também de exemplo, é feito o uso do simple present, e aí normalmente vai ter a indicação do advérbio ou da locução adverbial de tempo, ok? Não necessariamente, mas normalmente sim, ok? Poderia falar, the lesson starts at 9:30 tomorrow instead of 10:30. So, the lesson starts, mesmo que seja amanhã. É possível falar no futuro, the lesson will start at 9:30, mas não é necessário para timetables, uma coisa que já está certa, né, que vai acontecer daquela forma. Então o simple present é mais utilizado. Lunch is at 12:30, don't be late. What time do you land? Então aí falando do pouso do avião, que horas, né, que você pousa ou que vai pousar, ok? They don't start back to school until next Monday. They don't start back to school until next Monday. Então é certo que eles só vão voltar para a escola na próxima segunda. Então eu posso usar they don't start back to school, ok? No simple present, por causa dessa questão da tabela de horas de horários, certo? Ok? Ok. E uma questão também muito utilizada, falando aí dos dois últimos, são esses eu vou dar poucos detalhes, porque a gente vai abordar esse tema com todos os detalhes lá nos vídeos das orações subordinadas, ok? E é justamente isso, são com essas subordinadas quando você tem conectores como when, before, as soon as, if, whether. Então, o if aí, que são as condicionais, né, também são orações subordinadas. Então, a gente vai ter um vídeo falando só dos if, né? Então, tem uma first conditional, zero conditional, first conditional, a gente utiliza aí o simple present, mesmo que indique algo para o futuro. Então, eu vou falar, por exemplo, aqui eu tenho I will call you, tá? A primeira parte no futuro, I will call you when I get there. Então, when I get there, quando eu chegar lá. Então, essa parte está sempre no simple present. Então, eu vou fazer algo quando algo acontecer. Então, I will call you, essa sim no futuro. I will call you when I get there, ok? Então, presente simple present, ok? Don't forget to ring before you go. Don't forget to ring before you go. Então, antes de você ir, o que você tem que fazer? Não esqueça de ligar, de dar uma ligada, ok? Tá? They hope to move into the new house as soon as they get back from Australia next month.
Então, eles esperam mudar para a nova casa assim que eles voltarem da Austrália no mês que vem. Então, as soon as, assim que, né? As soon as they get back. Então, eles voltam, eles voltarem, né? Assim que eles voltarem. Ok? Tá? E a última questão, que é um pouco mais delicada, a gente não está muito acostumada, quem lê notícias pela internet vai conseguir identificar, porque é justamente para títulos de artigos de jornal, né? A manchete de reportagens especialmente escritas para jornais, revistas também, ok? Então, normalmente há o uso do simple present justamente para enfatizar o drama e até um sentido de emergência ou de algo que tem que ser tratado imediatamente, né? Então, as manchetes de jornal costumam utilizar o simple present justamente para dar essa ênfase e não utilizam mesmo que algo tenha acontecido no passado. Geralmente está se relatando algo que aconteceu no passado, mas a manchete normalmente vai estar no simple present. Um exemplo é que eu posso dizer assim: Man rescues child from lake. Então, um homem resgata uma criança do lago. Então, a manchete em português também seria assim, né? Porque esse simple present dá esta sensação de urgência, de algo que é uma ênfase num drama, ok? Taiwanese envoys arrive in China. Taiwanese envoys arrive in China. Tá? Então, dois exemplos aí de possíveis manchetes de jornal que também são expressas aí no Simple Present. Ok, pessoal? Então, esses daí foram os 11 aplicações aí bem detalhadas do uso do Simple Present, ok? Eu vou deixar, né, esse material e todos esses exemplos que eu falei, eles estão bem detalhados aqui no material, ok? Então, quem quiser vai me mandar o e-mail, eu pego o e-mail aí na descrição do vídeo, me manda o e-mail com as instruções certinhas que eu vou enviar o material de apoio para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado e aguardem o próximo vídeo e a gente vai falar sobre o present continuous, ok? Então, o presente contínuo em inglês vai ser abordado no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, tenha um bom dia.